Cristo teve nessa situação porque a gente acha que as nossas ferramentas, o nosso cognitivo, aquilo que a gente tem nas nossas vidas é suficiente para a gente dizer qual é o bom caminho, né? É verdade. Nossos olhos, eles são enganosos, né? Às vezes a gente acha, Deus está ali, Deus está aqui. Aí o próprio Paulo fala que Deus usa as coisas loucas desse mundo, né? Para confundir as sábias, né? É verdade. A gente nunca sabe aonde está a mensagem, a gente nunca sabe onde Deus está. A gente precisa só ouvir, ter paciência para ser passivo, né? É verdade. Nesse processo, né? E quando a gente realmente busca, né, esse relacionamento com Deus, a gente se aproxima dele. E a gente passa a ter uma visão diferente sobre tudo. É verdade. Né? A gente via algo de um jeito e quando a gente se aproxima de Deus, a gente passa a ver de outra forma. E também o Espírito Santo, ele é aquele que nos adverte também. E nos mostra, tipo, nos conduz, eu costumo dizer assim. Porque o Espírito Santo, ele é nosso amigo, ele está constante, né? Ali, nos guiando, nos mostrando o que é certo e o que é errado. Então, quando a gente busca esse relacionamento com Deus, como já foi dito, a gente tem que deixar algumas coisas no meio do caminho. Mas é muito gratificante. Principalmente aquelas coisas que servem de bengala, né? Que servem de refúgio, que servem de segurança pra gente, né? É verdade. O rico, quando chegou, Jesus falou, tu adora, ele falou bem assim, não, essas coisas eu já sigo a lei, eu já oro. Ele falou, não, mas larga tudo que tem, larga a tua segurança e me segue. É verdade. Aí o outro fala bem assim, não, eu quero enterrar meu pai, que a minha honra vem primeiro. Ele falou, se tu for enterrar teu pai, deixa que os mortos enterrem, né? Sempre tem essa coisa de você deixar suas concepções, deixar suas verdades, deixar de ser guiado pelos seus próprios olhos para passar a ser guiado pelo Espírito, né? E eu acho assim que a melhor coisa que a gente pode fazer, porque assim, a gente está aqui apenas de passagem, né? E Jesus, ele vai voltar. Com certeza. Tem muita gente que tem esse pensamento assim, mas já faz tanto tempo que Jesus disse que iria voltar. Só que ele vai voltar no tempo que ele quiser. E se ele não voltou é porque ainda tem muitas pessoas que precisam ser alcançadas. Sim. E eu faço essa reflexão assim para mim mesma e muitas vezes eu me pergunto, será que eu tenho contribuído para que Jesus ele volte? Será que eu tenho ido atrás das pessoas que ainda não conhecem a Cristo? E ser cristão é acreditar nessa missão, né? O cristianismo não é salvação da sua própria alma, né? É verdade. É cumprir a promessa, né? Tem uma coisa que eu acho muito interessante, sabe, Neilane? Às vezes, quando eu estou na igreja, e às vezes me vem isso na cabeça que a salvação é individual, então eu vou fazer tudo para... Pensava assim também, para que eu seja salvo, eu vou buscar a minha salvação. Aí eu vi Moisés, quando Jesus queria condenar todo o povo, aí ele olhou para Deus e falou bem assim, se tu for condenar todo o povo, também me risca do livro da vida. E Deus admirou, tá entendendo? Porque a missão dele estava além da sua própria salvação. Deus falou bem assim, não, eu vou te salvar, tu vai salvar, o que vai morrer é o povo. Aí ele falou, não, o Senhor me tirou do Egito para salvar o povo, não foi para salvar a minha própria alma, né? É verdade. Então a missão dele estava acima ele foi uma pessoa tão abnegada, né? E a própria Bíblia fala que não houve homem mais humilde que Moisés. Ele foi tão abnegado que ele largou da sua própria salvação em detrimento do povo, né? É verdade. Da missão dele, né? Na verdade, né? E todos nós, na verdade, todo cristão, a busca do cristão é buscar a sua própria missão, né? O relacionamento com Deus está nisso, né? Encontrar qual é a vontade dele, né? A missão para que a gente possa cumpri-la, né? É verdade. E ao longo dessa caminhada, né, de relacionamento com Deus, como você falou, como eu falei, que existem muitas renúncias e, tipo assim, as pessoas que estão ao redor talvez não entendam. Sim, com certeza. O porquê, por que ela está fazendo isso, por que ela está
atitude, porque ela, né? Então, assim, só sabe realmente quem faz essas renúncias e quem tem realmente, quem busca, na verdade, esse relacionamento com Deus. E uma coisa que eu percebo é que, assim, quando a gente está disposto verdadeiramente a buscar a Cristo e apenas se interessasse por aquilo que Ele quer para nós, e a gente, às vezes, assim, pelo menos eu digo por mim, por mais que eu queira tanto algo, por mais que eu sonhe tanto com algo, se Deus não quiser aquilo para mim, eu não quero. Exatamente. Não é? Exatamente. Porque, assim, às vezes a gente tem um sonho tão grande de algo, mas às vezes Deus ele não quer isso. Às vezes Ele quer algo muito maior, mas a gente insiste nisso aqui. Exatamente. E a gente não sabe o que Deus, né, tem para nós. Só que Ele tem muito além. Uma frase que já faz um bocado de dia que está na minha mente é que Deus ele faz infinitamente mais do que pensamos ou imaginamos. Com certeza. A limitação dos nossos olhos faz com que a gente enxergue o mínimo e segue para o máximo de Deus, né? É verdade. E às vezes também, Neilane, esse prazer, essa grande missão, essa grande virtude, essa grande coisa, está muito próximo a nós, assim. Às vezes está em nós mesmos, às vezes está dentro, assim, sobre coisas que nós não enxergamos em nós mesmos, tá entendendo? Às vezes nós estamos cumprindo a nossa missão e às vezes nós estamos olhando para uma missão que às vezes nem é nossa. É verdade. Desse jeito. O próprio Salomão, né? Salomão em Eclesiastes, ele fala que ele provou de todas as coisas, ele provou de todos os prazeres que até então nenhum homem tinha provado até ele. Ele tinha se realizado na sabedoria também e nas grandes construções. Mas ele percebeu que Deus deu a sabedoria para ele, não foi para aquilo. Uhum. Deus tinha a sabedoria dele para ele conseguir lidar com ele mesmo. Aí ele percebeu que a única coisa que dava prazer a ele era a comida que ele comia com o suor do seu próprio trabalho. E nem isso lhe dava prazer se não tivesse Deus no meio, né? Então, às vezes, como Sansão também é um caso clássico disso. Que Deus deu força para ele, mas em nenhum momento Deus falou que ia dar força para ele lutar. Só falou que ia dar força para que ele não cortasse o cabelo, para que ele não tocasse em bebida forte, para que ele não tocasse em animais. Aí ele usou da força para lutar, mas ele não fez o que Deus mandou, tá entendendo? Fez totalmente o contrário. Exatamente. Então, às vezes, Deus ele nos dá uma coisa, às vezes nós temos alguma coisa, mas a nossa missão não necessariamente é para usar aquela coisa para que a gente, nossos olhos digam. Nossos olhos às vezes falam, se Deus me deu isso, então é para mim fazer isso. Mas às vezes não. Deus ele nos deu alguma coisa, às vezes, para usar em coisas mais simples, né, da vida, no dia a dia, coisas que a gente às vezes até está fazendo, né? Realmente. E o relacionamento com Deus também é ter essa sensibilidade de não ver com os nossos próprios olhos, né? De não nos ver? De não ver, não enxergar com os nossos próprios olhos, deixar que Deus mostre para nós. Porque nossos olhos carnais, eles são muito limitados, né? É verdade. Nossos pensamentos, eles são muito pequenos, né? Ainda. A gente não consegue imaginar a grandiosidade dos planos que Deus tem para nós. Aí às vezes a gente acha que se a gente conseguir tal coisa, nós iremos ser realizados. Nós iremos ser felizes. E são coisas que só estão nos nossos olhos, tá entendendo? É verdade. Uma frase que eu guardo pra mim, assim, que Yasmin falou no ciclo de oração, que Deus, ele trabalha nos bastidores. É como um filme. Um filme está acontecendo, a gente está assistindo um filme, mas por trás do filme tem os bastidores para que tudo isso aconteça. Assim é Deus. Nós estamos vivendo a nossa vida e Deus ele está trabalhando nos bastidores. Né? Deus ele sabe o que vai dar certo, ele sabe o que vai dar errado. E muitas vezes nós insistimos em algo que vai dar errado achando que vai dar certo. É verdade. E muitas vezes Deus até nos mostra, porque Deus ele fala conosco, ele nos revela coisas, ele nos mostra em sonhos ou através da sua palavra, ou usa pessoas para nos falar conosco.
E quando a gente entende e aceita, tá tudo bem. Mas quando a gente não aceita e bate de frente, aí é que dá errado. É verdade. Às vezes a gente, é isso, né? Nosso coração é enganoso, nossos olhos são enganosos, nossos ouvidos são enganosos, né? Tudo que a gente é direcionado por nós mesmos, a tendência é falhar, né? É. Principalmente nós que somos cristãos. Porque para o mundo isso é bobagem, porque o que eles buscam, nós não estamos buscando. Eles buscam riquezas, e isso é fácil os olhos enxergar aonde está a riqueza. É fácil os olhos enxergar o que é aprazível. É fácil, mas o que nós buscamos é a superioridade da alma, né? Está na superioridade da alma. Né? É verdade, porque Deus ele nos completa, né? É muito bom, assim, é muito difícil, né? Eu costumo dizer que é muito difícil ser jovem cristão. Sim. Porque o mundo tá aí oferecendo coisas e coisas, né? Aparentemente aprazível aos nossos olhos, né? Só que quando nós vivemos em Cristo, estamos em Cristo, nós que vivenciamos coisas com Deus, né? Espirituais Sim. e momentos com Deus, nós entendemos que não existe outra alegria maior que essa. Sim. Porque a gente se sente totalmente preenchido por Ele. Exatamente. E eu espero viver muitas e muitas experiências com Deus, porque é muito difícil, como eu citei para você, a caminhada é muito difícil. E quando a gente se posiciona a ser diferente, quando a gente se posiciona na contramão do mundo, é muito complicado. É verdade. É uma luta constantemente. O inimigo, ele não para. Ele trabalha na nossa mente, ele diz que a gente não é capaz, ele diz que não é pra gente estar ali por causa dos nossos erros, por causa do que fizemos, do que falhamos. Mas Deus, ele veio para nos mostrar que nós somos filhos e que somos escolhidos dele e que ele nos ama infinitamente e ele sempre tem o melhor para nós. E quando o inimigo ele vem e lança essas coisas na nossa mente, querendo nos fazer parar, nos fazer desistir, a gente tem que lembrar que Deus ele nos ama independentemente dos nossos erros. Porque os nossos erros ficam no passado e Deus ele nos perdoou, né? E o seu amor ele é tão grande que ele nos faz sentir amado, entender que o erro do passado ou qualquer coisa do passado não supera o amor que ele tem por nós. É verdade. E também, assim, isso é muito real, assim, também, sabe, na minha vida, assim, essa questão de você não se sentir merecedor de coisas mínimas, né, de coisas que, assim, era para ser real na vida de todo mundo, mas o diabo, ele nos cega para também o que pode ser bom para nós, tá entendendo? Assim, às vezes, para mim, sentar nos bancos da igreja era uma coisa, assim, fora da minha realidade. Hoje, eu me sentar e me sentir confortável é uma coisa que só hoje eu percebo que é espiritual. Só hoje eu percebo que eu fui afastado, que nossa luta não é contra a carne, mas contra as potestades, né? Exatamente, é uma guerra tremenda. Quando Pastor Johnson, como uma semente, né, plantou esse desejo de ler a Bíblia, e foi no tempo da pandemia, onde estava tudo fechado, não tinha igreja para ir, aquela situação todinha, e a gente com vontade de ir para a igreja e não podia ir para a igreja porque não tinha culto. E aí minha amiga Cicinha fez, não tá tendo um monte, bora pro monte. E aí eu comecei a ir pro monte. Nunca tinha ido pro monte, pensa num negócio bom. Ia pro monte ali. E era muito bom. E aquela sede, parecia uma nova convertida. Um tanto tempo na igreja, mas parecia uma nova convertida depois desse encontro que eu tive com Deus. E ali eu queria sempre mais, E aí quando eu comecei o hábito de ler à noite, antes de dormir a Bíblia. E um dia eu estava lendo naquela passagem onde fala que Jesus foi tentado pelo diabo, né? Sim. E eu estava lendo nessa parte. Já era tarde da noite, minha mãe estava dormindo. E quando eu estava lendo a Bíblia, era como se tivesse alguém na sala da minha casa, pra lá e pra cá, sabe? E eu achando estranho, né? Aí eu me liguei, né? Aí eu terminei de ler e fui.